Os olhos do Senhor são como chamas de fogo, querido. E a Bíblia vai dizer que Deus esquadrinha o coração do homem e tudo conhece. Deus nessa noite está esquadrinhando o seu coração. Deus está procurando um lugar aonde Ele possa depositar o seu fogo. Deus está procurando um lugar aonde Ele possa, com os seus olhos de fogo, encontrar um altar disponível, para que o seu fogo possa arder sobre esse altar. Todos que estão aqui nessa noite conhecem muito bem sobre o fogo de Deus, sobre a presença poderosa do fogo de Deus. Mas a verdade é que Ele está procurando hoje alguém que conhece esse fogo, como eu e você. Porque eu sinto que nessa noite Deus quer aumentar a temperatura do meu coração e do seu. São dias de frieza espiritual. São dias onde o nosso coração tem ficado cada vez mais frio, às vezes apático, distante. E parece que tudo é por muito esforço, querido. Mas o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração desde ontem. E Ele tem dito para mim: o objetivo das pessoas não é buscar o fogo, como se eles fossem produzir o fogo. O objetivo da igreja é se preocupar com a lenha. Eu não sei se você me entende, mas a nossa preocupação hoje, nesse dia, não é se o fogo vai acender ou não, ele sempre vai ficar aceso. A nossa missão é cuidar do altar, querido, com a lenha. Nós precisamos alimentar o fogo, porque senão nós vamos nos perder cada vez mais. E eu tenho certeza que isso não é a vontade de Deus para você. Por isso, você que está aqui nessa noite, eu queria pedir para que você colocasse as suas mãos no coração, aonde você está. Coloque as suas mãos sobre o seu coração, aonde você está, em forma de respeito, amor, de paixão pela presença do Espírito Santo. Eu quero pedir uma coisa aqui, através da presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos, comece a mapear o nosso altar chamado coração, Pai. Se eu estou enganado, Pai, me perdoe. Eu falarei profundamente aqui, Pai, impulsionado pela carne, mas eu não vou fugir, Pai, da mensagem que o Senhor tem ecoado no meu espírito há mais de 24 horas. E nós precisamos nos preocupar com a lenha do altar. Que hoje, nessa noite, você faça a tua vontade. Eu não quero falar, Pai, daquilo que tem me convencido carnalmente. Eu quero falar daquilo que o Senhor tem para comunicar aqui nessa noite. Eu acredito que a sua palavra, ela será profunda, poderosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor nesse lugar? Pode ser mais forte. Aplauda mais forte. Tu és santo, Jesus. Obrigado pela sua palavra, Pai, que vai ser ministrada aqui hoje. Eu peço para que do começo ao fim o Senhor organize o nosso coração, a nossa mente, e que seja pontual, e que surja aqui apenas a tua voz. Me esconda, Pai. Esconda-me em ti, Jesus, para que o Senhor fale no nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Amém. Graça e paz. Fique à vontade no seu lugar. Você que está aí atrás e quer vir um pouco mais para frente, você consegue se você quiser. Mas eu quero trazer uma palavra aqui que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que você vai ser edificado. Todas as vezes que você vir a presença de Deus ou a casa do Senhor, fique atento, fique muito sensível, porque eu tenho certeza que algo pode mudar no seu coração, pode virar uma chave na sua vida, pode de alguma forma receber de uma experiência nova que vai despertar você para algo ainda mais profundo, algo ainda mais poderoso. E Deus me trouxe uma mensagem que, se for da minha vontade, eu vou pregar ela em 20 minutos, queridos. E no final eu vou fazer um apelo e eu vou deixar você e Deus. Amém? Mas Deus trouxe no meu coração
Uma mensagem, eu não tenho tema para ela, amém? Eu ainda não pensei em um tema. Eu não sei se está gravando isso aí, mas se você está assistindo online aí, o tema dessa mensagem é a mensagem sem tema, amém? Aí você procura depois lá a mensagem sem tema. Mas abre a sua Bíblia em João capítulo 7. Amém? Eu ia fazer um momento de conexão aqui, mas eu vou deixar o momento de conexão para depois, porque a gente não está podendo se pegar ainda, se abraçar, se beijar, não está podendo ainda cumprimentar, porque costuma ter um negócio rodando aí nesse vento aí. Então, se eu fosse, eu segurava a respiração até o final do culto. Se você está sem máscara aí, para não dar ruim para você, amém? Abre a sua Bíblia em João capítulo 7, a partir do versículo 37, amém? Amém? Quem achou, diz achei. João 7, versículo 37. Eu vou ler 3 versículos e eu vou acabar de pregar neles. Amém? Eu espero que Deus fale muito contigo no nome de Jesus. A Bíblia vai dizer assim: e no último dia, quando foi? No último dia, o grande dia da festa, Jesus se colocou de pé e ele clamou dizendo: se alguém tem sede, venha e beba. Quem crê em mim, como diz a palavra, como diz as escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? É isso aí. Enquanto eu ia hoje para um lugar de comunhão, onde eu encontrei com alguns amigos, e a gente buscava o Senhor. Alguém me lembra do meu relógio aqui depois, que eu vou esquecer, que eu até tirei ele depois. E estávamos ali brincando, conversando sobre várias coisas, e veio na minha cabeça, como nas minhas experiências muito estranhas, bizarras, uma palavra que me chamou a atenção. E a palavra que eu senti no meu espírito, a gente estava conversando, batendo papo, e eu parei tudo. E assim que eu parei tudo, eu fui para a palavra de Deus. Eu sempre costumo brincar com as pessoas que eu tenho um pouco mais de intimidade. Eu não tenho muita intimidade com muita gente, mas com as poucas pessoas que eu tenho, eu sempre brinco. Eu não tenho palavra, eu pego e falo assim: me fala um versículo. E aí a pessoa pega e ri para mim e fala um versículo. Eu falo: vou pregar nesse versículo. E eu não estou falando mentira, eu estou falando verdade. E aí eu pego aquele versículo e eu fico com aquilo na cabeça, mas não flui nada. Ou seja, é uma brincadeira verdadeira, sabe? E eu vou derrubar esse microfone de novo. Daqui a pouco eu vou correr aqui em cima, eu tenho certeza. E eu comecei ali a brincar, falando, eu acho que eu falei com a Yane, eu falei com mais alguém, eu acho que a Bruna, e elas falaram ali os textos, eu ouvi aquilo, aí eu falei, legal, mas do nada veio uma palavra, como foi Joy lá em novembro, em Águas Formosas. Eu não sabia o que significava Joy, eu achava até que era hebraico, Joy. E aí hoje eu estava nesse sítio e veio na minha cabeça uma palavra chamada sucá. Eu falei sucá, eu lembro que foi na hora que a Yane estava procurando suco. Não sei se ela vai lembrar dessa hora. Cadê o suco? O suco sumiu. E foi caçando suco, e veio na minha cabeça a palavra sucá. E eu meio que ouvia ela falando essa palavra, sucá. Aí daqui a pouco veio na minha cabeça a palavra sucote. E eu falei, cara, que viagem é essa? Eu estou no espírito. Foi aonde eu parei, peguei meu telefone, eu sentei num pedaço de madeira, ali aonde a gente estava, e eu comecei a rodar a Bíblia, e comecei a caçar na Bíblia alguma coisa. Eu não sabia para onde ir, mas Deus estava apontando alguma coisa, Deus estava falando comigo naquele momento. E eu comecei a mexer na Bíblia até que, eu não sei porquê, eu acredito que foi o meu dedo assim, guiado pelo Espírito Santo, chegou nesse texto. E quando eu comecei a ler esse texto, buscando algo da parte de Deus relacionado ao que estava acontecendo ali, eu não fiz conexão. E quando eu comecei a ler esse versículo, o primeiro versículo, ele trouxe uma revelação tão pontual. Hoje eu quero, pregar sobre Jesus, amém? Mas na igreja prega-se sobre Jesus mesmo. Sim, mas hoje eu quero falar exclusivamente sobre a pessoa de Jesus. E quando eu fui correndo esse texto, eu bati o olho nesses 3 versículos, e aquela conexão, para quem tem experiências com Deus através da revelação da palavra, eu acredito que a minha maior força cristã hoje é a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Talvez se um dia eu não me tornar mais pastor, deixar de ser pastor, talvez deixar de ser talvez líder, ser discipulador, eu acho que eu nunca vou perder a admiração pela Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é o livro que mais me confronta como pessoa, e principalmente a Bíblia, ela sempre aponta uma outra Bíblia que não é a que os meus olhos estão lendo. Você está me entendendo?
É interessante que quando você lê a Bíblia no Espírito, você lê uma coisa, mas na verdade você está vendo uma Bíblia por trás. Tem outras coisas. Algumas pessoas brincam, alguns discípulos meus lá de Timóteo, eles brincam, eles falam assim: uma coisa que me assusta nos pastores da Igreja do Amor, em quem prega na Igreja do Amor, é que parece que eles estão lendo uma outra Bíblia. É estranho porque eles estão lendo uma coisa e falando de uma coisa tão profunda em cima do que eles estão lendo, que a gente fica assim às vezes. De onde eles estão arrancando essas coisas? Não é, querido, intelectual, não é inteligência, é simplesmente vontade de Deus em revelar algo novo para a igreja. Infelizmente, eu vou dizer infelizmente, Ele usa gente, Ele usa pastores, Ele usa pessoas para isso. Agora, quando eu li esse versículo, eu vou ficar no primeiro versículo, se eu conseguir pregar o resto, amém. Mas a Bíblia vai dizer: e no último dia, o grande dia da festa. E eu fui me associando, que festa é essa? E eu comecei a buscar. E eu comecei a subir aqui o dedo, e eu fui mexendo, e eu fui buscando, alguma coisa tem nessa festa. E eu esqueci a palavra sucar. E foi quando eu fui buscar na revelação da palavra sucar, eu fui pesquisar o significado da palavra. E quando eu busquei o significado da palavra, o significado de sucar, ou de sucote, ou de tabernáculo, é tabernáculo. E aí eu me associei, por isso da história há muito tempo, principalmente a história do cristianismo, veio na minha mentalidade: festa dos tabernáculos. Guarda isso na sua cabeça. Cara, é interessante que quando você olha para a pessoa de Jesus, do céu até o final das coisas, Jesus, ele é gerado na eternidade. A eternidade é o próprio Cristo, ele aponta para ele mesmo. Por isso que nós vamos chegar no final de tudo em Jesus e através dele. Por que a eternidade está em Cristo? Porque ele fala que se ninguém passar por ele, conhecerá a eternidade. É interessante que ele fala em formato de ovelha: se você não passar pela porta que sou eu, e de mim sair em outro lugar, você nunca irá encontrar pastagem. É o que Jesus ensina. Agora, quando você começa a olhar para a pessoa de Jesus, ali no alto, aonde você vai passar a eternidade, ele tem a visão de todas as coisas na terra. E quando você olha para a palavra Jesus, que significa Josué, que é a mesma expressão de Yeshua e outros nomes que Jesus carrega, é interessante que Jesus carrega na sua identidade natural uma essência que não pode ser modificada. Qual que é a essência do nome de Jesus? A essência do nome de Jesus sempre foi salvar. Para quem não sabe, a palavra Josué, que é a mesma coisa de Jesus, aponta para Salvador. Então Jesus, de certa forma, ele sempre carregou dentro do seu coração, sendo Deus e até como um homem natural, como humano, um desejo compulsivo de salvar. A essência do nome de Jesus é a salvação. Então agora acontece uma reunião no céu, aonde o governador do céu, o rei do céu, que é o Pai, ele traz um projeto missional para a terra. O que é um projeto missional? É um projeto onde há uma missão específica para se cumprir. E nessa missão alguém precisava se esvaziar da sua glória, deixar a sua patente, o seu título, deixar um trono de honra que só sentaria quem de fato merecia. E alguém precisava agora descer na terra, caminhar no meio dos pecadores. Sabe por que não foi o Espírito primeiro e foi Jesus? Porque a missão de Deus no céu para a terra era salvar. E só alguém que carregava em seu próprio nome a essência da salvação poderia começar o projeto missional. Então Jesus vem para a terra e ele começa a andar no meio dos pecadores. E o senso de justiça de Deus começa agora a atuar por muito tempo. Mas em 3 anos e meio Jesus chegou na sua plenitude, aonde o seu ministério com velocidade começou a operar e alcançar qual era o objetivo: encontrar pessoas que estavam perdidas, pessoas que erravam, pessoas que pecavam, pessoas que não tinham entendimento do que era o céu e do que eram os livramentos da terra. Então Jesus começa a apresentar a sua missão de forma diferente. Agora, por que Jesus ele cumpre a sua missão e ele aceita a proposta do Pai? O único projeto claro e real que se conhece nessa vida foi Deus que apresentou. Porque Deus não mostrou só o começo e o final. Deus não mostrou a proposta e o resultado. Deus mostrou para Jesus todo o cumprimento missional para a terra.
Então Jesus sabia que ao descer na terra ele estava aceitando a humilhação, ele estava aceitando agora ser rejeitado por quem ele veio salvar, ele estava aceitando a responsabilidade, os pesos espirituais, ele estava aceitando todo o projeto de Deus. E esse projeto apontava o começo, que seria prazeroso porque seria novidade, o meio, que seria um tempo de sofrimento, e o final seria a morte. E no final de tudo, Jesus recebe na essência do seu nome a salvação. Apenas um homem que morresse de forma pura e santa e ressuscitasse, teria que enfrentar no final do jogo da vida um chefão chamado morte. Nunca foi Lúcifer. Na verdade, isso pode te escandalizar. Lúcifer, Satanás, o diabo como nós conhecemos, ele é só mais um subordinado de Deus. Você sabia disso? Porque se não fosse, ele desrespeitaria todas as ordens de Deus. Lúcifer e Satanás se movem, os demônios se movem, eles se movimentam em cima daquele aonde, de tudo que eles têm liberdade para fazer. Mas quando Deus implanta uma regra, eles são subordinados. Quando Lúcifer chega diante ali de Deus e Jó, ele pede para que a vida de Jó fosse modificada e fosse agora aplicada sobre ele um tempo de caos, de muito problema. E Deus disse o quê? Você pode ir fazer isso, mas a partir daí você não pode ultrapassar. Sabe o que eu entendo? Deus implantou um segmento de regras até sobre a própria vida dos demônios e de Satanás. E agora Jesus pisa nessa terra e começa agora a alcançar o coração dos pecadores. Jesus começa agora a ser rejeitado por gente que necessitava de ajuda. Jesus começa agora a cumprir sua missão. Até chegar na cruz, Jesus ainda se comportava diante do seu projeto missional, a sua missão. E toda missão tem muita responsabilidade. Agora é interessante que quando Jesus morre e ressuscita, a Bíblia diz que ele passa ainda por um tempo na terra. A Bíblia fala que ele fica um tempo ainda manifestando alguns sinais. Alguns precisavam ainda tocar nas mãos e no lado. Alguns precisavam ainda receber uma visita em casa e enxergarem. Alguém ainda precisava cair do cavalo. Alguém precisava ser impactado por uma experiência sobrenatural. Porque através da experiência, em 40 dias em espírito na terra, Jesus andava sobre esse lugar. Mas é interessante, no final de tudo, depois de Jesus morrer, ele ressuscita em espírito. Depois de morto, em espírito, ele fica ainda 40 dias na terra, se movimentando. No caminho de Emaús, Jesus vai em direção ao caminho, falando com alguns homens, eles não reconhecem. Talvez você conheça esse texto, mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega na casa, senta na mesa e sai da casa, eles percebem: opa, esse cara era Jesus. Como que a gente não pôde perceber? A identificação que aquele homem era Cristo foi quando o coração começou a queimar. Quando Tomé disse que não acreditava que ele tinha ressuscitado, o que ele faz? Ele se manifesta na sala. E quando ele chega na sala do banquete, na sala da mesa posta, ele entrega as suas mãos, ele entrega o seu lado. Ali Tomé não acreditava, mas quando tocou, o coração queimou. Tudo mudou. A vontade de Jesus na terra é atrair os meus olhos e o seu. Todos que estão aqui nessa noite, alguns por esforço, outros porque são ainda apaixonados, alguns porque tiveram uma experiência marcante, outros porque talvez estava com saudade. Eu não sei o que trouxe você aqui para essa noite, se é temor, se é reverência, mas de uma coisa eu tenho certeza: os olhos de fogo de Jesus estão aqui, querido. E se você for sensível, Jesus vai pegar você. Essa é a minha vontade, a começar por mim. Porque a vontade de Deus é agitar a minha vida e a sua. E sabe o que Deus está me dizendo? Eu sou ousado em trazer o final da pregação para agora. Algumas pessoas aqui estavam distantes da presença de Deus. Não falo de igreja, mas da presença de Deus. E Deus já está me falando que até o final algumas pessoas sentirão a presença dEle. Eu não sei se vai tocar na mão, se vai tocar no lado, se vai ser pelo caminho, mas alguns chegaram frios e vão sair daqui transportando de alegria da presença do Espírito Santo. Não sou eu que estou falando, é Deus, querido. Agora, quando nós olhamos para a pessoa de Jesus se movimentando com integridade, mostrando para a terra qual era o padrão de alguém se tornar Deus, nenhum ser humano alcançou esse patamar, apenas Jesus conseguiu.
porque os seus olhos eram poderosos, o seu coração poderia até ser imitado, mas nunca se igualaria ao coração de Jesus. Nenhum homem na terra consegue atrair para si todos os comportamentos e as atitudes e os pensamentos e o coração de Jesus. É impossível. Mesmo como Espírito Santo, pastor, mesmo como Espírito Santo, é impossível. Porque enquanto você não receber o seu corpo glorificado, o que a Bíblia fala de eternidade, você nunca chegará aos pés de ser como Jesus. Você continua sendo um cristão, um pequeno Cristo, bem parecido com ele, mas ainda continua pequeno. Mas quando eu li esse texto, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus se colocou de pé, e ele clamou dizendo: aquele que tem sede, venha e beba. Meu Deus, a festa de Sucá, a festa do tabernáculo, apontava para uma revelação nesse momento. Jesus estava como eu e você, vocês conversavam entre vocês, alguns tomavam vinho, outros comiam das comidas oferecidas. Enquanto aquilo, Jesus se movimentava como homem natural, ele buscava ali a compreensão do ambiente, ele fazia um perfeito mapeamento do que estava acontecendo, enquanto tudo estava natural. A Bíblia vai dizer que Jesus para tudo, ele fica de pé, e a Bíblia diz que ele clama. A Bíblia diz que ele eleva a voz, ele dá um grito: aquele que tem sede, venha e beba. Foi aonde meu espírito despertou. Falei, cara, então entendi. Sabe o que é a festa do tabernáculo, querido? A festa do tabernáculo foi uma festa implantada por Deus lá para os judeus, quando tudo começou, lá no começo de tudo. Porque a festa do tabernáculo era uma festa que comemorava a colheita, a produção agrícola, as riquezas que o povo alcançava. A festa do tabernáculo apontava para um resgate, apontava para um tempo de peregrinação, aonde as pessoas se perderam. Então essa festa representava neste momento a marca de alguém que estava perdido, e os 40 anos de deserto. E sabe o que Deus faz? Deus implanta no meio do povo uma festa para lembrar para eles que no tempo de peregrinação existe um Deus provedor que está chamando para comer, que está chamando para uma entrega, que está chamando para entender que esse Deus é um Deus de provisão. Aí sabe o que eu entendo aqui? Jesus nesse momento talvez estava igual eu no sítio, conversando com amigos, cheio de gente, e ele distraído com o que estava acontecendo, até que em uma hora o seu espírito agita, e naquele momento os olhos de Jesus se abrem, e ele olha para as pessoas, e ele entende que talvez aquelas pessoas eram pessoas que estavam entrando agora em um tempo de peregrinação. E Jesus começa a olhar os corações. Sabe o que Jesus enxergou naquele tempo? Sabe o que representa gente em tempo de peregrinação? É gente que tinha um trajeto para alcançar, para chegar, tinha um destino para chegar, mas na verdade andava em círculo e sofria. Sabe o que Jesus estava vendo naquele dia? Eram pessoas que estavam talvez no lugar certo, na festa certa, mas em tempo de peregrinação. Como lá no Antigo Testamento essa festa apontava para uma festa da agricultura, da colheita, da provisão, de gente que estava perdida. No Novo Testamento Jesus está tipificando essa festa, e ele está mostrando aquela festa que meu pai implantou, para lembrar para você que ele cuidou de vocês em todos os dias da vida de vocês, até nos piores momentos, nos dias de fraqueza, nos dias de frieza. Deus me levantou nesse tempo para ser o tabernáculo da sua vida, para que você habite todos os dias, para que ao olhar para mim você entenda que agora eu sou a provisão da sua vida. E Jesus está dizendo: aquele que tem sede, venha e beba. Eu estou com muita sede, querido. Há dias que eu venho peregrinando, andando em lugares tão estranhos, queridos. Há dias que a minha mente tem vagado, o meu coração tem vagado. Há dias que eu tenho me movimentado, querido, simplesmente pela minha maturidade, simplesmente me fortalecendo, simplesmente em Deus.
mas por disciplina. Ontem ao acordar, querido, meu dia foi tão estranho. Eu sempre busco orar pela manhã. E sabe, tem meses que eu tenho me colocado em Deus, e eu tenho colocado as minhas músicas de adoração. Na verdade, são todas elas instrumentais. Eu não gosto de ouvir canção cantada em TST. E eu me coloquei nesse lugar, e eu comecei a buscar o Espírito ali em silêncio, sem abrir a boca há meses. E a sensação é que havia apenas um silêncio. Parece que quando a gente se concentra no Espírito, queridos, nós percebemos o estado real que nós estamos. E o dia foi tão estranho, até que eu comecei ali durante a tarde a me sentir tão oprimido, tão sufocado. E quando foi chegando a noite, meu espírito começou a se agitar. Eu fui convidado para fazer uma live às 20 horas, se eu não me engano. E nessa live meu espírito começou a se agitar. E o Espírito de Deus começou a falar comigo. E a visão que eu tinha era dos olhos de Deus como fogo. E eu ia enxergando aquela visão, e eu ia enxergando enquanto eu falava, enquanto eu ministrava por disciplina sobre a vida de poucas pessoas. Eram 10 pessoas. O meu espírito começou a queimar. Eu comecei a sentir os olhos de fogo de Deus ali me visitando, me olhando, me examinando. E todas as vezes que parece que Deus se manifesta nos lugares, a sensação da nossa origem natural é tentar se afastar. E Ele veio se aproximando, queridos. E o meu coração começou a pegar fogo. Eu comecei a sentir uma sede de Deus. Eu comecei a sentir uma vontade de orar, de buscar. E eu estava naquela live falando, e enquanto eu falava, o Espírito queimava meu coração. E nós começamos ali a receber da presença de Deus. Logo em seguida, querido, eu acabei aquela live, e veio no meu coração a vontade de abrir outra. E aí eu fiquei assim, não, isso é da minha cabeça, eu não quero abrir outra live. O que muitos condenam como besteira, o que muitos acham que apareceu, eu não ligo, cara. E aí veio uma vontade. Eu lembro que eu saí do meu gabinete naquele momento. Eu fui pela casa e eu pensei assim, eu quero abrir esse momento, eu quero falar de Jesus para alguém, nem que seja para uma pessoa. E aí eu não achei algum instrumento meu lá para usar nesse momento. E eu fiquei, deixar para depois. E parece que alguma coisa me empurrava para esse momento, me jogava. E eu lembro que quando, querido, eu comecei a abrir essa live, eu fui tomado por Jesus. E o meu coração começou a queimar, e eu via novamente ali a presença de Jesus, com os olhos de fogo, me constrangendo ali naquele momento, me deixando constrangido. E foi aumentando a sede da presença de Deus. Jesus hoje nessa noite está aqui, queridos. E Ele tem se manifestado nesses dias. Muitos só se movem quando alguns falam sobre Jesus, mas a verdade, nós precisamos ouvir essa voz, queridos. E o meu coração começou a queimar, e o meu coração começou a arder pela presença de Deus. E eu e mais alguns irmãos começamos ali a compartilhar experiências, e todos começamos ali a nos quebrantar diante de Deus. E Deus começou a mostrar para mim e para muita gente que alguns dias de sequidão são necessários. Eu não sei, querido, como é que está seu coração, mas os dias de sequidão vão chegar, os dias estranhos vão chegar, eles precisam chegar, porque nesses dias o nosso coração ele vai ser regado, talvez de experiências com Deus. Nesse dia nós seremos atraídos por algo que não seja um evento, por algo que não só alcance o deslumbre dos nossos olhos, mas por algo que mexa de verdade dentro de mim e de você. É porque é tempo de arrependimento. Presta atenção, ninguém nunca vai se arrepender se primeiro ele não implantar a sua presença onde as pessoas estão. Não existe arrependimento sem a presença de Deus. Eu preciso me arrepender, você não precisa se arrepender. Você precisa da presença de Deus. Quando ela vem, automaticamente você se arrepende. Eu duvido se existe alguém aqui que não se arrependeu sem a presença de Deus.
E aí ele vem. E sabe, esse tempo de apatia, esse tempo estranho, esse tempo de frieza, essa vontade que dá de sumir às vezes, essa vontade que dá às vezes de não falar com ninguém, essa vontade que às vezes só nós sabemos, queridos, as nossas insatisfações, só nós sabemos o que acontece dentro de nós. E alguns tentam ajudar orando, alguns tentam ajudar aconselhando, outros tentam ajudar te ferrando, outros tentam te ajudar planejando, outros tentam tantas coisas. Mas a verdade, a única forma que temos de acessar o coração de Deus é com a presença de Deus. Tem outro jeito. Aí sabe o que acontece? Nós ficamos com um amuleto chamado Evangelho de Jesus, andando para cima e para baixo, frequentando esse lugar, indo para a célula, sendo discipulado, mas sem a presença de Deus. Sabe o que vai acontecer comigo, com você? Nós ficaremos sobrecarregados, nós ficaremos apáticos, nós ficaremos cansados. Frequentar culto vai ser um desafio, falar com Deus vai ser difícil. Por quê? Porque se tornou uma rotina seca, se tornou um vale seco, se tornou um lugar de terras rachadas, cheias de erosões da terra, cheias de buracos. Sabe o que falta nesses buracos? A presença de Deus. Saudade de Jesus, saudade de entrar nos lugares da presença de Deus, aonde você se perde no tempo. Parece que passou 3 horas, mas foi só 15 minutos. Parece que tem 15 minutos, mas virou 3 horas. A presença de Deus. Nada conserta o homem na terra se não for a presença de Deus. Do que adianta eu vir aqui falar de qualquer coisa para você, se eu não sinto a presença de Deus? E sabe o que Deus está me dizendo nesses dias? Falta presença. Deus me disse: Alan, você aprendeu perfeitamente o mecanismo, mas todos os erros que você comete é por falta da presença. E Jesus, nesse momento, Ele se manifesta na festa de Sucá. Aquele povo, pelo contexto e pela cultura, sabia qual era a presença da festa de Sucá, o significado, o sentido. Eles estavam ali celebrando agora tudo o que Deus fez para um povo que estava perdido e errante no deserto. E agora Jesus se manifesta, clamando em alta voz na festa de Sucá, festa do tabernáculo. E Ele declara no meio do povo: aquele que tem sede, vem e beba. Tem quanto tempo que você não se enche do Espírito Santo? Eu passei tantos dias sem me encher da presença do Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho dons espirituais, eu tenho muitas vocações da parte de Deus, eu sei quem eu sou em Deus. Mas ter o Espírito Santo e ser cheio dele é totalmente diferente. Faltava encher. Então você não tentou? Tentei. Tente explicar isso. Tentei. Vários dias eu tentei. Horas em Deus. Nunca li a Bíblia como a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Eu fiz um propósito de 365 dias, de todos os dias, o mais tarde do meu dia, 9 horas da manhã, estar em um bosque de oração. E eu só podia sair dali 10:30 da manhã. Às vezes eu ia 5 da manhã, 6, todos os dias. Quando eu fiz a minha cirurgia, eu fiz em casa. Todos os dias de 2019 eu estive em Deus. Nunca orei tanto e nunca li tanto a Bíblia. Eu li livro inteiro naqueles dias. Eu não li primeiro livro, capítulo de Mateus, não. Eu li Mateus todo num dia. Tinha dia que eu lia João todo. Entrei em 2020, talvez no meu pior estado, mas todos os dias. O meu ano de 2020, o Espírito me veio e Ele disse: Alan, 2020 é o ano da conquista. Falei: uau, é o tempo. 2019 foi o ano do, como é que é? Multiplicação.
recebemos, multiplicamos. E Deus falou: ano da conquista. Eu só não sabia que no ano da conquista nós viveríamos, ou eu viveria, os piores dias. Mas quais são os piores dias, pastor? Faltou dinheiro? Não. Financeiramente foi o melhor. Tudo foi bom naturalmente. Mas foram os meus piores dias em Deus. E todos os dias eu tentava. Igual você, eu sou igual a você. Eu ia para a presença de Deus, eu tentava. Eu lia a Bíblia, Deus falava comigo, mas não acontecia nada. Eu orava, eu ficava em Deus e não acontecia nada. Até que eu comecei a ficar em silêncio. Deus está me dizendo que tem muita gente aqui em silêncio. Não tem nem mais o que falar. Alguns nem entrar nesse lugar mais faz. Mas eu fazia questão, mesmo quando a minha carne não queria. Eu ia para o meu computador, ligava a minha música e eu colocava no alto, lá no máximo. E eu ficava ali, sentado na minha cadeira. Eu não falava uma palavra, eu não sentia nada, mas eu estava ali. Sabe o que aconteceu? Nada. Mas eu fui disciplinado, querido, com Deus. Sabe quem me ensinou a ter intimidade com Deus? Ninguém. Eu aprendi sozinho com Deus, na marra, na força. E o meu coração foi se agitando, foi ficando difícil, cada vez mais frio, cada vez mais distante. O meu coração, a minha mente distante, longe. E é quando nossos pensamentos começam a enxergar o barco. Todas as vezes em que os nossos pensamentos olharem para aquilo que é fugir dos planos de Deus, vai ter barco pronto. E a mente começa a maquinar, a planejar. E a gente começa a lutar contra esses pensamentos. A gente já chega no lugar e a gente já começa a olhar para algumas pessoas em nosso coração. Alguns chegam e nos abraçam e no nosso coração está assim: tira a mão de mim. Por que você está encostando em mim? Frio. Aí dá aquele sorriso. Pastor, eu queria conversar com você no final. Não. Por quê? Não estou afim. Me chama no WhatsApp. E alguns me ligam, né? Manda me ligar 24 horas. À toa. Não. Eu ficava rejeitando a ligação dele. Tempo difícil, querido. Até que parece que algo muda. Tem algumas pessoas aqui que só não saíram da presença de Deus ainda. Estou falando como homem, não estou falando como profeta não. Só não saíram da presença de Deus ainda por conta de algumas experiências que já viveram. Algumas não saem por medo. Tem hora que o medo é bom, querido, porque coloca limite. Algumas só não se entregaram à frieza de vez e continuam tentando, às vezes mesmo em silêncio, porque sabe que um dia no mesmo estado alguma coisa aconteceu. E eu gosto de gente que incomoda Jesus, sabe? Eu gosto de gente que tem curiosidade do próximo dia. Eu gosto de pessoas que querem ver a coisa acontecer no outro dia, porque fica ali por meses, mas sabe que uma hora alguma coisa vai acontecer. E o mais interessante que Jesus está dizendo: aquele que tem sede, venha e beba. E ele continua falando: quem crê em mim, como diz a própria palavra, rios de águas correrão do seu interior. Primeiro ele faz um convite para se encharcar de uma água que a gente sabe muito bem que é o Espírito Santo. E ele está dizendo: numa festa de redenção, numa festa de peregrinação, aonde essa festa apontava para pessoas que estavam perdidas, mas Deus aponta uma solução. E ele começa a dizer: aquele que tem sede, venha e beba. E se você continuar bebendo, de você vai fluir um rio. Só a presença de Deus pode inundar a minha vida e a sua. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Senão as atrocidades que nós temos por dentro irão começar a se externar. Sabe o velho homem que a gente tanto acha que está naquela cruz cravado? Isso é mentira, ele está aí.
E se a gente não se encher do Espírito Santo, se a gente não deixar esse rio se movimentar, certamente a nossa fonte seca. Sabe por que o maná caía no deserto? Todo dia precisava cair uma porção e não podia ser guardado, porque aquilo era uma forma que Deus tinha de educar o povo na consistência da busca da presença de Deus. Por isso que caía naquele dia para ser comido, era para ser consumido naquele dia, não podia acumular o que caía do céu. Porque Deus estava ensinando que todos os dias nós precisávamos ali agora, hoje nesse dia, aprender a buscar do maná. Uma espécie de pão fresco, era um pão diferente, era uma massa diferente, era uma massa gostosa de se comer, saciava a fome, mas se guardasse, estragava. Sabe o que Deus estava dizendo? Por um tempo, enquanto vocês estavam perdidos no deserto, eu enviei uma parte da massa do céu, mas um dia eu vou enviar o pão perfeito. Meu Deus. E agora Jesus se apresenta no meio dos peregrinos atuais e ele começa a dizer: eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Deus está chamando você para a intimidade. Deus disse para mim: assim como acontece com você, acontece com a maioria da sua igreja. Eles conhecem as escrituras, eles sabem muito bem trabalhar, eles fazem tudo acontecer, eu também coloco as mãos, mas eles não aprenderam ainda a se conservarem cheios da minha presença. Precisa fluir, querido, um rio. E o versículo continua no 39: isso disse ele do Espírito que haviam de receber, se nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, por ainda Jesus não ter sido ainda glorificado. Jesus começou a apontar um tempo. Ele disse: eu estou buscando lar de Sucar, da festa das comemorações da peregrinação e da provisão de Deus. Eu estou trazendo para vocês aqui hoje uma promessa. Eu sou o pão que Deus prometeu, o pão que mata a fome. Aquele pão era só um símbolo de mim, e eu voltei lá atrás e trouxe para vocês a lembrança de que no tempo de peregrinação, Deus é o Deus da provisão. Deus sustentou com pão, mas esse pão ele apodrecia, foi um símbolo de mim. Eu sou o pão da vida. Se vocês comerem de mim, certamente a fome de vocês irá cessar. E o mais interessante de tudo, do Espírito de Deus, que é o Espírito de Jesus. Isso é muito doido, cara. Quando Jesus é perfurado no seu lado, a Bíblia fala que sai de dentro dele água e sangue, certo? Sem dúvida foi o sangue da purificação e a simbologia da água. A água simboliza a palavra de Deus, e a água também simboliza a presença do Espírito Santo. Deus quer que você construa uma vida de intimidade. Quem é Ele para me dizer isso nessa noite? Quem que Ele acha que é? Talvez eu seja alguém mais ferrado do que você, mas de uma coisa eu tenho certeza: eu não estaria pregando essa mensagem se não tivesse aqui pelo menos uma pessoa que está morrendo de saudade do Espírito Santo. Jesus está aqui, querido. Eu sinto a presença de Deus, de Jesus aqui de uma forma absurda. Jesus vai começar daqui a pouco a movimentar aqui no meio. É porque eu sou o profeta que está falando? Não. Eu sou o Alan, querido, me chama de Alan. Mas ele vai começar a andar. O Espírito vai começar a pegar alguns. O Espírito de forma natural vai começar a trazer à memória tudo que nós estamos desprezando nesse tempo.
Deus está me dizendo que alguns estão vivendo vazios por conta da desobediência à busca da presença do Espírito Santo. Deus está me dizendo que algumas pessoas estão vazias porque estão deixando a presença do Espírito Santo em segundo plano. Outros porque acham que não é necessário. E outros, talvez como eu, parece que nunca mais vai ter presença. Sabe, eu tive uma experiência sobrenatural esses dias. Ruim. As minhas maiores experiências com Deus são ruins. E sabe qual que foi a sensação? Eu preguei uma vez uma mensagem aqui no Revolução Jovem, há muito tempo atrás, que foi sobre a síndrome de Saul. Alguém lembra? Cara, que mensagem. E eu comecei há umas 2 semanas atrás. Eu sou bem sozinho nas minhas experiências, nos meus pensamentos, nas minhas coisas, na minha vida com Deus. Eu não compartilho praticamente com ninguém as minhas coisas. E começou a vir em mim, sabe, uma sensação horrível, como se fosse realmente a síndrome de Saul. E sabe qual foi a síndrome de Saul? Foi alguém que se posicionou em governo, mas o Espírito saiu. E eu comecei a ter essa sensação, sabe? Parece que eu estou fazendo as coisas sem o Espírito Santo. Na cabeça humana a gente pensa assim, no Espírito a gente sabe que é só pensamento, mas eu comecei, será que eu estou fazendo as coisas sem o Espírito Santo? Porque está confundindo a minha cabeça, porque a Bíblia que eu leio fala que o Espírito é um selo permanente, nunca mais ele vai se retirar. Mas a sensação é que o Espírito foi embora. Até que ele veio, ele sempre vem. Escuta o que eu vou falar para você. Pode parecer loucura, mas é verdade. Quanto mais forte, mais experiente você se torna em Deus, e quanto mais raízes você tem, parece que mais longo fica os tempos de silêncio de Deus com a sua vida. E sempre acontece algo que renova a gente, sempre. Enquanto eu estou falando para você, talvez alguns estão me identificando. Talvez a sensação que você tenha é que você esteja como Saul. Está no lugar certo, tem a autoridade de Deus, sabe tudo, mas parece que está sem a presença do Espírito. Deus sempre se manifesta. Não tem mais o que pregar, que acabou a pregação. Meu coração está queimando, cara. É como se Jesus estivesse aqui. Fisicamente, parece que ele está sentado em uma das cadeiras. Sabe quando a gente fica caçando? Eu sinto que tem uma arapuca preparada aqui. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu fico procurando. Eu lembro que eu fiquei parando para aquele fundo ali, ó. Eu enxergo só até mais ou menos na câmera ali. Para trás eu não enxergo nada não. Mas eu fiquei olhando para aquele fundo mais vazio ali. E parece que tem alguém aqui, sabe? Parece que tem alguém que quando tudo começar, vai começar a tocar assim nas pessoas. É a sensação que eu tenho, vou ser sincero. Há uma sensação às vezes até de medo. Eu sei que é temor, sabe? Quantos lembram aqui da conferência das granadas? Aquilo foi assustador, cara. Eu explodi aqui 10 horas e acordei meia-noite. Foi um negócio muito doido. Mas a sensação é que Jesus, ele vai tocar em algumas pessoas, talvez em todos, talvez em poucos, talvez em um. Mas de tudo isso, Deus, ele quer que eu e você possamos resgatar a essência do Espírito, a alegria do Espírito, a humanidade que você tem em Deus. Parece que Deus quer que a gente volte a resgatar a sensibilidade, sabe? Que como eu precisei, você vai precisar. Que a gente limpe o nosso coração, porque os nossos olhos carnais, eles sempre vão avaliar as pessoas. Que a gente tire do coração tudo aquilo que está corroendo por dentro. Que a gente tire da forca. Isso é muito forte, cara. Que a gente tire da forca algumas pessoas que nós temos vontade de chutar o banco. Deus vai quebrar muita gente em muitas coisas. Porque para ser cheio do Espírito Santo, a gente vai ter que se esvaziar de algumas coisas. Ah, mas eu já estou muito bem, eu sou muito bom, eu sou especialista no que eu estou fazendo. Que legal.
mas Deus tem alguma coisa para fazer com você. Tem líder de célula aqui que está liderando célula só na força do braço. Já acabou tudo, meu filho. Mentalidade você não tem mais. Vida emocional está só a rabiola. Espiritualidade, meu filho, se não é a graça de Deus. Mas Deus, Ele quer fazer alguma coisa comigo, com você. Mas eu continuo dizendo, Deus me disse que pelo menos uma pessoa que estava tão distante desse caminho vai voltar. Vai voltar com muitas lágrimas nos olhos. Não é só da dor, não é só do que aconteceu, não é do erro que cometeu, é de saudade. Você pode ficar de pé no seu lugar? Alguém apague essas luzes fazendo favor. Essa aqui também fazendo favor. Não, fica até cego. Fica de pé no seu lugar, por favor. Eu vou precisar de ajuda aqui de alguns irmãos. O tempo de sucar, querido, chegou. Jesus está se levantando aqui em algum lugar aqui desse templo. E Ele está clamando: aquele que tem sede, venha e beba da água da vida. Jesus quer matar a sua sede. Jesus, Ele quer novamente trazer para o seu interior aquele transbordado espírito, aquela presença gostosa, aquela sensação de quem está no centro da vontade de Deus. Jesus, Ele quer colocar lágrimas nos olhos de algumas pessoas que passaram agora por muitos dias de peregrinação, perdidos, com muitas dúvidas, frios, distantes de tudo. Deus, Ele quer reinaugurar um tempo de experiências na sua vida. Deus, Ele quer que você volte novamente com os seus olhos, mesmo que com cansaço, mesmo que sobrecarregado, mesmo que apático ou frio, ou com muita ira, ou com muita raiva, ou até mesmo com muitos problemas com os outros. Deus, Ele quer te olhar nos olhos. Meu Deus, eu escuto aqui nos meus ouvidos, eu creio que é uma experiência espiritual. Eu sinto barulho, eu escuto barulho de galhos quebrando no fogo. Tac, 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 tac. Eu sinto como se fossem pequenos galinhos quebrando. É o sinal da atuação do fogo de Deus. E eu escuto, parece que folhas, parece que galhos, eles estão quebrando, eles estão ali sendo moídos agora no fogo. E é como se os olhos de Jesus estivessem aqui. Querido, eu não estou falando aqui de forma mística ou de jargão de crente, de pregador. Deus está aqui, não, eu não estou falando desse sentido. Eu sinto Jesus em algum lugar aqui, querido. Eu estou constrangido. A presença de Jesus me constrange, cara. Todas as vezes que eu sinto a presença dele, como eu estou sentindo aqui, o meu coração se enche de temor. E eu sinto Ele aqui, não há ódio, não há ira nos seus olhos, não há raiva no seu rosto. Ele simplesmente está aqui, e Ele começa a olhar de alguma forma para muitas pessoas. Não é só uma pessoa, mas em algumas pessoas eu sinto que Ele vai colocar as mãos, Ele vai tocar. E algumas pessoas serão ativadas. Algumas pessoas não vão se conter, elas se jogarão na presença de Deus. Algumas pessoas há muito tempo estão inibidas por medo ou por vergonha, sendo intimidadas em abrir a sua boca em adoração ao nome do Senhor. Deus sabe que você tem extravagância, Deus sabe o seu nível de entrega, mas a intimidação tem calado a sua vida. Alguns não se acham nem mais dignos de terem experiências com Deus, outros já acham que nem comunicar mais a presença de Deus podem. Pelo distanciamento, pela frieza, pelos pecados, pelas atrocidades, pelos pensamentos,
horríveis, pelas ideações dos corações. Mas eu sinto Jesus aqui. Eu sinto Jesus aqui. Você pode fechar os seus olhos, por favor, queridos? Eu já tentei caçá-lo aqui com os meus olhos e eu não achei. Eu já tentei enxergá-lo com os meus olhos físicos e eu não encontrei. Mas algumas pessoas irão encontrá-lo no Espírito agora. Se você pode, põe a mão no seu coração. Você, querido, é o objeto inflamável na terra. O Espírito de Deus é a faísca. Aonde há conexão entre faísca e inflamável, há uma explosão de Deus. Há um fogo de Deus que começa agora a fumegar, a crescer cada vez mais e começa a apagar tudo aquilo que cala a nossa voz, que cala a nossa boca, que nos distancia de Deus. E esse fogo quer tocar a sua vida. Você está na festa de Sucá nessa noite, e Ele está te visitando, e Ele está gritando: ei, você que está perdido, ei, você que está frio, venha e beba, venha e beba, venha, venha, venha. E Canarassora Babadachai. Se você está em dias frios, se você está distante, se não sente mais a presença de Deus, se você quer queimar, e se você está queimando e quer mais de Deus, sai do seu lugar, vem para frente. Sai do seu lugar e vem. Se ajoelha aqui na frente se você pode. Não fique com vergonha, não fique com medo. Não sai do seu lugar se não for para se jogar, se não for para se prostrar. E Cadarabadachou, deixa Deus pegar você. Ei, deixa Jesus te encontrar agora. Deixa Jesus te encontrar agora. Os seus olhos de fogo, os seus olhos de fogo. Não adianta falar que está frio, não adianta pedir ajuda, não adianta olhar para o homem. É você e Deus, é você e Ele. Jesus está andando aqui. Ei, Jesus está andando, Jesus está andando. Abre o seu coração agora, abre agora, abre agora. Deixa Ele ter contato. Ele é a faísca, você tem o inflamável, você tem aquilo que pega fogo. Deixa Ele incendiar o seu altar agora. Ele vai apagar pecado, Ele vai encurtar agora a distância, Ele vai tocar o seu coração, vai tirar a sensação de morte espiritual agora e vai te colocar de pé, vai te colocar mais uma vez de pé. Ei, intimidade, intimidade, intimidade. Fire, fogo, fogo, poder de Deus na sua vida. No tempo de peregrinação, Ele vem com visitação. Seja cheio agora. Há muito tempo você sente falta, saudade do enchimento da presença do Espírito, e Ele está aqui. Por isso venha, venha e beba, venha e beba, venha e beba. Beba agora, beba agora. Ei, seja cheio agora, seja cheio agora. Cheio da glória, cheio da presença, cheio da presença, cheio, inundado. Doce presença, doce presença. Essa é a presença de Deus, essa é a presença. Ei, seja encharcado, ó terra seca, ó terra seca, terra seca. Seja cheio agora, seja cheio agora. Seja cheio, seja cheio. A sua terra está sendo encharcada, está sendo encharcada, está sendo encharcada, 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 encharcada. E doce presença, e doce presença. Deixa Ele pegar você, deixa Ele voltar com você para aquele lugar que só você sabe, o lugar onde Ele se revela. Ei, existe mais, existe mais. Ei, você pode queimar,
Se você tem autoridade, sai do seu lugar e ora por alguém. Sai do seu lugar e põe as mãos, e põe as mãos, e põe as mãos. Deixa Deus pegar você. Deixa Deus pegar você. Como antigamente, como naqueles dias, como naquele tempo. Esse é o tempo, esse é o dia. Chama viva, ore pelas pessoas. Se você é do ministério de oração, ore por alguém. Essa é a sua missão, essa é a sua vocação. Impor as mãos e declarar. Declare sobre o vale, declare sobre o vale. Doce e doce presença, E doce presença. e doce presença. Será que esses olhos não choram? Será que não tem lágrimas? Será que não tem dor? Deus vai tocar nos seus olhos. Deus vai tocar no seu espírito. Deus vai tocar na sua vida. Deixa Ele pegar você. Deixa Ele pegar você. Você que está nas cadeiras, seja cheio do Espírito Santo no seu lugar agora. Seja cheio no seu lugar. Para de ficar avaliando as coisas. Deus falou com você. É você. Deus está chamando você pelo nome para um nível de entrega, para um nível de busca, um nível de adoração. Deixa Deus pegar você. Deixa Deus pegar você. Se joga, se joga. Não olha para o lado. Não pense o que vão achar de você. Não adianta vir um apelo se não for para se jogar de vez. Se não for para se jogar com tudo. E tu és linda. Deixa o Espírito de Deus pegar você aí. Seja renovado. Seja renovado agora. Seja renovado. E doce presença. 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 Seja cheio. Seja cheio. Deus quer pegar você. O que é que os anjos têm que os fazem se prostrar? O que é que os anjos os fazem cantar? Deixa Ele renovar você. O que é que os anjos têm que os fazem se prostrar? O que é que os anjos têm que os fazem cantar? Tá santo. O que é? O que é que os anjos que os fazem se prostrar? O que é que os anjos que os fazem cantar? Será que tem lenha aí? Será que tem lenha? Será que tem lenha? Tem lenha? Tem revolução jovem? Tem lenha pra queimar? Tem lenha pra queimar? Então queima! Então queima! E só quero, nós queremos. E só quero ver você. Se você pode, fica de pé no seu lugar, fica de pé. Tá se levantando mais um maluco agora. Mais uma maluca por Jesus. Erga suas mãos pro alto. Tem muito tempo que você não adora assim. Vamos, vamos, vamos. Erga a voz, erga a voz, erga a voz, erga a voz. Só quero ver você. Erga sua voz, erga sua voz. Ei, se rasga, se joga. Eu só quero, vamos, vamos. Só quero ver você. E o que é? Vamos nas palmas lá em cima, vamos! Já! E o que é que os anjos veem? O que os anjos enxergam? Que fazem eles adorarem o tempo todo?
sem cessar, sem parar, que fazem se prostrar. O que é que os anjos e eu quero olhar na face. Vamos! Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. E eu quero olhar, vamos! Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Mais uma vez, eu quero olhar na face. E quero olhar na face do meu. E quero olhar na face daquele. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. E eu quero olhar. E quero olhar na face Do meu Criador. e quero olhar na face. Daquele. Só quero. Vamos. Só quero Viver você. só quero viver você. Pode ser mais alto, vamos. Só quero viver você. Viver você. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Vamos, por favor, levante para todos, levante. Pai, coloque nas mãos desse jovem agora, desse homem, dessa menina. Nós não viemos aqui olhar a história ou o que estava acontecendo. Coloque agora na mão direita ou na mão de atuação uma espada fumegante. Coloque sobre a outra mão um escudo em chamas e o mesmo fogo que há nos olhos do Messias, o ungido de Deus. Coloque sobre os nossos olhos. Assim nós venceremos todas as fases ruins e o Espírito vai nos transportar. E nós estamos agora dizendo: até algumas horas atrás estávamos caídos, e se você agora está com espada e com escudo, se você pode, levante os dois e faz barulho, faz barulho, faz barulho, faz barulho. Que se abra os céus e o teu reino vem. E nossa fé está no nosso Deus. E que se abram, que se abram. Que se abram os céus E o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. que os céus, que os céus, que os céus. Que os céus fechados se abram, o teu reino venha, amor. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus Fechados se abram, o teu reino venha, amor. E a nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, e o teu reino venha mover. E a nossa seja embriagado, saia daqui ensopado de suor pela sua entrega. os fechados se abram, E teu reino venha mover. e a nossa Obrigado, Jesus. Quando você vem, você mesmo prega a seu respeito. Quando você vem, você mesmo diz quem é o seu próprio Espírito. E nós acreditamos que hoje muitas pessoas foram renovadas e elas estão no Senhor. Cara, eu senti vontade de falar algo aqui. Eu posso estar louco, mas quem nessa noite renovou a sua aliança com Jesus? Você estava afastado, você estava desviado talvez, há muito tempo não se entregava para Jesus. Você talvez frequentou alguns cultos, mas estava afastado. E hoje Deus pegou você
Eu queria te ver. Tem alguém? Levante sua mão se tem alguém. Tinha alguém assim? Amém? Se você estava dessa forma, presta atenção. A partir de hoje você pode voltar a fluir com toda a velocidade. Não fica com medo, por favor. Amém? E que Deus continue fazendo isso na sua vida em nome de Jesus. Aleluia! Então nós vamos encerrar da seguinte forma. Eu vou falar assim: nós estamos no culto Revolução. E você vai gritar jovem. Por quê? Porque eu sinto que quando nós gritamos isso flui do nosso coração. Nós vamos gritar para intimidar o inferno inteiro. Amém? Nós estamos aqui agora no culto Revolução Jovem. Aleluia! Volte para o seu lugar. Volte para o seu lugar. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus. Fica de pé no seu lugar. Fica em pé, eu já vou acabar.